Olá, sejam muito bem-vindos. O turismo vive um momento de retomada após ser um dos setores mais atingidos pela pandemia. E o potencial de exploração no Brasil é enorme. De olho nessa perspectiva de crescimento, surge o projeto Vai Turismo, que busca integrar propostas e instituições para a formulação de políticas públicas que promovam os destinos turísticos do Brasil. Esse é o tema da entrevista de hoje, com o diretor da Confederação Nacional do Comércio, CNC, responsável pelo Conselho de Turismo, e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. E a gente vai conversar, portanto, desse tema importante com Alexandre Sampaio de Abreu. Presidente, seja bem-vindo. Esse é um tema que ele é muito importante. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando ao senhor qual é o real potencial do turismo do Brasil e como esse projeto pode realmente potencializar o turismo no nosso país. Prazer, Rodrigo, estar aqui com você, com a sua grande audiência. É uma honra estar aqui para poder falar um pouco sobre o Vai Turismo. O turismo é um setor que sofreu muito durante a pandemia. Ele teve unidades fechadas, tanto de hotéis, bares, restaurantes, similares, mas ele também está se mostrando muito vigoroso na recuperação. Então, nós achamos que merecia um estudo por dentro da CNC, no sentido de a gente potencializar, ouvir essas pessoas que atuam na área, desde o interior do Brasil até as grandes capitais, aqueles que praticam o turismo como atividade comercial, e a gente conseguiu reunir esse processo que eu acho que vai ajudar muito na nova fase que o turismo vai viver a partir do novo governo do ano que vem, com propostas que são discutidas democraticamente, mas que permitem que o gestor público possa se nortear por aquele processo de maneira a entender que o turismo ele é holístico e ele ajuda na recuperação econômica do Brasil. Para presidente, são 300 instituições reunidas que se integraram ao projeto. E como reunir um grupo tão heterogêneo, obviamente que tem ligação com o setor, mas se a gente fala de 300 instituições, como integrar isso e de que forma essas instituições participam do processo? A CNC primeiro contou com 3 consultores de nível internacional, que nós chamamos para trabalhar no Conselho de Turismo, que nós chamamos de CETUR. Eles interagiram com as FEComércio, que são as representações da CNC nos estados, as federações de comércio, bem, serviço e turismo, que todas montaram conselhos de turismo. Algumas até nem tinham, mas instadas pelo setor da CNC, conseguiram consubstanciar essa estrutura. Nós, na montagem disso, chamamos um grupo bem eclético, desde guias de turismo, passando por empresários de hotéis e alimentação, mas de agências de viagem, operadoras, até operadoras de trem e, eventualmente, também no momento seguinte, com as empresas, ou melhor, as entidades que representam a nível nacional toda essa estrutura do turismo, que são 26 entidades nacionais. Esse processo começou em julho do ano passado, permitiu uma interação, logicamente, pela internet, no primeiro momento, todas ouvidas virtualmente, todas instadas a se posicionar virtualmente, e nós conseguimos, com o amparo e com a orientação desses consultores da própria equipe da casa, nortearmos o processo para que ele fosse crível e pudesse ser implementado a partir de propostas que pudessem ser apresentadas aos sindicatos no futuro. Agora, presidente, a gente fala muito em retomada, e quando a gente pensa em retomada da economia, um dos setores que sempre entram na discussão é o setor do turismo, muito atingido no processo da pandemia, talvez mais atingido, porque tudo parou, ficamos aí sem voo, sem conseguir se deslocar, todo mundo em home office. E a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: e quando chegaremos àquele patamar pré-pandemia? Tem uma perspectiva, já dá para passar esse calendário? Nós calculávamos e tínhamos uma ideia de que a partir já desse verão de 2023 nós atingíssemos esse patamar pré-pandêmico. Infelizmente, com a inflação que no Brasil agora está arrefecendo, mas infelizmente com a inflação, no processo inicial e com os custos das passagens aéreas atingidas ou tinham percalços em relação ao custeio, e o país é um país de condições continentais, tudo isso afetou um pouco o processo. Nós achamos que a vinda de europeus a partir desse verão, já que lá vai ser inverno, nós vamos ter um complemento da turismo internacional que não existiu até agora, e a gente acha que vai atingir isso no meados do ano que vem, no período pré-pandêmico, como existia em todos os setores. Agora, presidente, quais fatores a gente pode apontar até para a chegada de mais estrangeiros ao Brasil? Podemos citar guerra, câmbio, quais são os fatores que podem privilegiar o Brasil nesse cenário, que é uma competição internacional que a gente sabe, os países estão todos competindo aí pelos turistas. Eu diria que o Brasil tem todos os atrativos naturais para trazer europeus e próprios americanos. É bem verdade que os americanos têm uma preferência
pela área do Caribe, mais próxima, mais acessível. Mas como o dólar e o euro estão muito favoráveis no câmbio, os preços do Brasil estão muito competitivos, né? Ademais, o que nós ganhamos na pandemia, aprendemos muito mais nesse aspecto, é que os empresários de turismo passaram a ser muito mais produtivos. Então, nós tivemos redução de custo, adequação de funcionamento operacional, processos que evitaram desperdício, investimentos em eficiência energética, que são importantes na área de turismo, principalmente hotéis, restaurantes e grandes resorts, por exemplo, e nós conseguimos ter preços competitivos a nível internacional. Temos ainda uma base de custeio face tributário, aspecto tributário grande, mas isso não vai impedir que a gente pareça preços competitivos a nível da praça internacional. E a gente tem a percepção clara que, apesar dos preços dos níveis internacionais ainda estarem altos, nós podemos, eu digo as passagens aéreas, nós podemos realmente trazer turistas estrangeiros, porque as companhias aéreas vão oferecer muita promoção para esses turistas virem para cá. Então, nós estamos confiando que vai ser extremamente fácil, extremamente enfático, que possamos divulgar programas que tragam esses turistas para cá, que é o único componente que falta para a recuperação total do turismo brasileiro. Agora, interessante, presidente, que o projeto Vai Turismo, ao englobar 300 instituições, a gente nota como o turismo realmente é representativo no Brasil, como é importante investir no turismo, mas é fundamental também um investimento ou um esforço do gestor público, de promover o turismo, não é? Qual é a participação necessária hoje e projetando aí já para os próximos anos, né, de investimento público, de esforço do setor público para incentivar o turismo no Brasil? O objetivo do Vai Turismo foi justamente esse, né, a gente fazer com que o gestor público, aqueles que vencerem as eleições agora em outubro, tanto na área, né, de parlamento, quanto na área de representação proporcional, mas também no executivos, atentem que o turismo é uma área que tem grande capacidade de se replicar. Por exemplo, só o setor de hotelaria tem 22 estruturas de fornecimento industriais e comerciais de grande porte. E um sem número de outros atende outras especificidades. Então, a gente tem a sensibilidade, esses homens públicos e mulheres públicas que vão assumir os cargos, de que investimentos no turismo são altamente produtivos. O nosso investimento público na área de divulgação, principalmente, nós estamos falando de Embratur e das secretarias de turismo estaduais, ainda é muito aquém do desejado. E eu acho que nós podemos, né, fazer uma política de investimentos que dá retorno mensurável, até porque a gente propõe isso também na nossa proposta, tem condição de aferir como isso resultou, como isso interagiu, como isso deu resultado de empregabilidade e tributos que vão ser gerados no futuro. Agora, presidente, quando a gente fala de esforço do setor público, a gente fala de executivo, mas também de legislativo, né? Na sua avaliação, como é que está hoje o nosso conjunto de leis para realmente esse setor atuar? Há ainda entraves que precisam ser ultrapassados aí por mudanças de legislação que passam pelo Congresso Nacional? Sim, é importante notar que o Vai Turismo ele se insere dentro de uma agenda institucional da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, que trouxe um arcabouço de legislações que estão ali listadas, que podem ser induzidas não só para turismo, mas também para comércio e serviços, que vão permitir que esse crescimento holístico se materialize em ações concretas de resultado mensurável. Nós ali listamos vários PLs que estão parados na Câmara e no Senado que podem, com certeza, resultar nessa ação integrada. E acho que isso foi divulgado de maneira também, foi divulgado de maneira também conjunta para a gente poder ter esse resultado mensurável em curto espaço de tempo. Presidente, falando dessas possíveis mudanças no Congresso Nacional, qual seria a prioridade desse conjunto de leis que precisam avançar no seu entendimento? Bom, se a gente analisar sobre o arcabouço total, a reforma tributária que há de vir, a gente espera no ano que vem, vai conseguir facilitar muito o funcionamento da área de serviço turístico. Então, não vou entrar na área tributária porque seria um campo muito longo. Especificamente, a Lei Geral do Turismo, que foi aprovada rapidamente na Câmara, está no Senado parada há alguns anos. A última relatoria estava com o senador Flávio Bolsonaro, e ela ali é de uma importância fundamental porque ela dá uma nova roupagem, ou melhor, ela atualiza os processos de políticas públicas que visam o turismo. O turismo é muito dinâmico, tem mudanças que se alteram em função até da tecnologia, né? Processos de situação de reservas de hotel pela internet, processos que traz toda a contemplação das plataformas, e a Lei Geral contempla isso e aborda isso. A questão do ECAD, é importante dizer que hoteleiros e armadores, que também imputa alguma coisa de modificação nas cabines de navio, pelo contrário, os empresários não são contra pagar direito autoral. Pelo contrário, é merecido e é justo e é legal.
O que nós reputamos é que ela deve ser cobrada de acordo com uma outra faculdade que está ali prevista, inclusive, na estrutura que regulamenta direitos autorais. Cobrar nas áreas comuns. Nós entendemos que o quarto de hotel é de caráter privado, merece reparos, e ali, hoje em dia, não se ouve mais rádio dentro de quarto de hotel. Para o streaming, né, portátil, então não cabe, é uma legislação que precisava ser atualizada. Então criou-se uma celeuma sobre isso, e a representação de hotéis na arrecadação total de direitos autorais é 0, qualquer coisa, quer dizer, não é impertinente, não é pertinente. Mas nós queremos pagar nas áreas comuns, e apenas a gente conseguir negociar esse processo, a gente conseguiu, vai ter uma lei importante, atual e contemplativa em todos os aspectos. É interessante, presidente, que o senhor cita a tecnologia, e a gente, durante a pandemia, a gente viveu uma transformação em diversos setores, né? Qual foi a transformação vivida? É importante dizer que os restaurantes, num primeiro momento, também muito prejudicados pela pandemia, pensaram que iam quebrar quase todos, né? E, logicamente, que rapidamente, através do delivery, conseguiram se reinventar. Isso resultou num outro processo, que é o custeio das plataformas de entrega, das sistemáticas de preparação da comida. Isso também evoluiu para a diminuição de custo. Hoje, você tem estruturas que são chamadas dark kitchens, que são empresas estruturadas, recolhem impostos, tributos, dão emprego, mas elas são estruturas que não atendem ao público direto, elas atendem o delivery. Então, isso se consolidou no Brasil, o brasileiro passou a pedir muito comida por entrega, se aperfeiçoou demais o sistema de cocção, o sistema de embalagem, o sistema de meios de pagamento para isso, então criou-se uma tecnologia na área de alimento importante. As plataformas de hospedagem já são conhecidas nossas há algum tempo. Se intensificaram durante a pandemia, tem custo elevado, na nossa opinião, merece um tratamento tributário ali que possa contemplar e fazer com que o oferecimento das plataformas possa ser consubstanciado com esses hotéis que se especializaram nisso, mas é uma estrutura que a gente pretende, na lei geral, a gente pretende aperfeiçoar cada vez mais. Daqui a pouco a gente volta com o programa A Entrevista. Com esse aperfeiçoamento pela lei e na questão tributária, a pergunta que, obviamente, todo turista quer fazer, vai ficar mais barato para mim? É possível simplificar esse sistema tão complexo que ainda existe no Brasil e deixar o produto mais acessível para o turista? Tem dois custeios, né, que é importante você observar. Estou falando de hotelaria primeiro. Energia elétrica, e nós estamos sendo assim, muito criativos e muito tecnologicamente engajados para a questão de geração fotovoltaica remota. Nós vamos diminuir muito os custos de energia elétrica para todo o sistema de turismo. E o outro processo que envolve, logicamente, que nós somos intensivos de mão de obra, então a folha de pagamento é um ônus pesado para nós. Se nós conseguirmos evoluir na sistemática da tributação da folha de pagamento, com certeza nós vamos oferecer um produto mais acessível, democratizando a participação do turista brasileiro, que é importante, que merece até uma pergunta adicional que eu posso abordar, mas é fundamental que a gente possa evoluir e democratizar a questão de custeio para o chamado turismo social. Isso é interessante, né? Porque é pouco debatido, mas é algo extremamente importante. Quando a gente fala em turista, tem um estigma, né, que é criado do turista, né? Que é você pensa naquele cidadão que tem dinheiro, né, tá com aquela câmera. Mas todo mundo pode fazer turismo, né, presidente? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil já tem uma legislação que ainda está precisando ser votada na Câmara e no Senado, mas que já é realidade em alguns países. Eu cito o cheque-vacância na França. O que é o cheque-vacância? O governo criou um portal e vários hotéis, restaurantes, serviços turísticos se habilitam nesse portal, com preços acessíveis. E o empresário na França, a pessoa recolhe um valor para usufruir nas suas férias de viajar. Ninguém na França faz processos como a gente chama de turismo doméstico dentro de casa, fazendo consertos, reparos dentro de casa. Não, eles viajam. Como eles viajam? A empresa dá 1/3, colabora com um pouco de contribuição percentualmente sobre a folha. O viajante, o colaborador, o operário, ele contempla mais um valor ali e o governo dá um incentivo no sentido do dispêndio que a empresa faz para a questão tributária. Então, com isso, a gente cria um arcabouço que todo francês viaja nas férias mediante um portal de oferta com preços reduzidos, porque as empresas, ao colocarem ali suas ofertas, têm que trazer um preço competitivo. O operário na França viaja. E por que a gente não pode criar uma maneira aqui também para fazer com que o nosso operário também viaje nas férias e usufrua, na baixa temporada principalmente,
de um turismo de qualidade e que vai fazer a reposição das suas energias no seu período de férias. Está aí um assunto para a gente, inclusive, depois explorar com mais profundidade. Agora, presidente, aproveitando que o senhor citou a França, a gente fez uma entrevista recente, aliás, 2 entrevistas recentes aqui no canal Empreender, com o presidente do Sebrae, Carlos Melles, e também com o presidente da Apex. E eles reforçaram muito a importância daquele projeto, aquele processo de indicação geográfica, denominação de origem. E quando a gente pensa em DO, indicação geográfica, a gente lembra da França, né? Os queijos, os vinhos, champanhe, e o potencial turístico disso. Né? Mas aqui no Brasil tem grandes potenciais também, Vale dos Vinhedos, né? Que já tem a denominação de origem, queijo canastra, né? A cachaça, inclusive, que já é uma indicação geográfica. Como isso pode ser explorado no exterior para servir como um chamariz para o turismo no Brasil? Eu acho fundamental, né? Se nós tivermos todo esse processo de apoio num trabalho conjunto com a Apex, com o Sebrae, porque muitas dessas empresas são empresas familiares e pequenas, nós conseguimos montar e já é feita uma parte disso. Eu acho que outra questão fundamental que a gente tem que atentar é a certificação da empresa. Quer dizer, os ofertantes de produtos turísticos têm que ter uma certificação internacional ou mesmo nacional, que se vincule a uma certificação internacional, mas tem que ter uma certificação de agora que está praticamente, acabou a pandemia, né? Mesmo os aviões agora não vamos precisar usar mais máscaras, mas se você tiver ali uma certificação de, por exemplo, de energia sustentável que você oferece ali do consumo energético dentro do hotel ou do restaurante, se a gente oferecer ali um processo de usos e de atributos, de manuseio sustentável, com a utilização de água e outros processos ali, isso tem um grande valor para o turista internacional. Então, a gente deve divulgar esse processo também para que isso tenha um atrativo de marketing diferencial para atrair esse turista. Agora, presidente, o senhor tocou agora num ponto que ele é fundamental, que é a mão de obra. Né? E quando a gente pensa nessas regiões, e a indicação geográfica, ela mexe muito com a história regional, com famílias que estão há muito tempo trabalhando naquele produto. E a gente está falando aqui para muitos empreendedores, né? Principalmente micro e pequenos empreendedores. Como o turismo consegue mexer com essa rede de pequenos, micros, médios e também com esses históricos familiares de regiões? É importante notarmos que o papel do Sebrae é fundamental nesse aspecto, né? O Sebrae hoje, na presença do Conselho Deliberativo com o presidente da CNC, a gente consegue fazer um pouco isso e potencializar essa ação em conjunto. O Sebrae desenvolveu muitos mecanismos agora de atender o setor de turismo e tem incentivado a prática de formação e de adequação, de aprimoramento no ofertante desses produtos e serviços. É fundamental que a gente também atente que o SENAC tem uma rede enorme em todo o Brasil para aperfeiçoamento de mão de obra, de excelência, reconhecida como um processo de complementação de renda, mas também de formação de novos profissionais a cada ano. O que a gente precisa cada vez mais democratizar, potencializar esse processo e fazer com que o canal de oferta e entendimento seja resolvido através dos conselhos do SENAC nas FEComércio, cada vez mais e oferecendo mais vagas, inclusive muito pelo PSG, o programa SENAC de gratuidade, que é totalmente sem custo. Acho que a gente vai avançar muito por aí também. Agora, presidente, a gente fala do projeto Vai Turismo, que congrega tantas instituições, e já olhando para o futuro também, né, para um próximo governo, um próximo legislativo, prioridades. Agora, tem um desafio no Brasil que é unir o Brasil, unificar o Brasil, né? Além da pauta política, né, essa questão que a gente vê, esse acirramento político, mas unir, inclusive, os entes federativos. Porque, quando a gente fala de turismo, há uma competição entre os estados. É saudável, né? É saudável. Natural, né? até. Mas como estabelecer princípios ou uma união dos nossos entes federativos no pacto federativo do governo federal com estados e prefeituras para todos caminharem aí na mesma toada? O Ministério do Turismo desenvolveu muitos estudos relativos a isso. Então, potencializou regionalidades, processos de sistemática de aproveitamento daquilo que é natural naqueles vários destinos. E hoje tem uma oferta muito grande de aperfeiçoamentos e potencializações. O que falta é turismo, necessariamente tem que ter divulgação, isso a gente sabe. E, logicamente, custeio para divulgação nesse país, às vezes, soa muito mal. As prioridades acabam sendo sempre as mesmas, porque é um país que tem grandes dificuldades e diferenças. Mas o fato é que o turismo, justamente nessas reuniões carentes, tem condição de ser um grande alavancador de desenvolvimento. Então, eu acho que vocações têm que ser descobertas, mas, principalmente, investimentos aqui que o governo norteie e incentivos para que essa divulgação seja feita pode fazer com que regiões ainda muito carentes da questão do desenvolvimento, por terem um potencial de turismo de excelência,
possam ser aperfeiçoados na sua forma de atuar, na sua forma de ofertar e, claro, resolver alguns problemas de infraestrutura que o Ministério tem procurado atuar. A Embratur também agora está procurando trabalhar isso para a medida da segmentação para o exterior, para que o turista estrangeiro possa ter uma gama de escolha maior. Agora, presidente, quando a gente fala de investimento no turismo, como é que a gente pode estabelecer um cálculo de retorno? Quanto é investido no turismo e quanto se tem de retorno na cadeia ali e no potencial turístico? O Brasil carece de implantar uma sistemática que já está, vamos assim, consolidada na OMT, que é a chamada matriz insumo-produto. Nós avançamos bastante em governos anteriores para quase chegarmos nessa estrutura totalmente integrada, mas ainda falta o Ministério complementar isso com alguns ministérios que têm que se agregar na informação de dados para poder termos plotar essas questões do custo-benefício do investimento e como retorno. A matriz insumo-produto para a área de turismo é fundamental. Países do primeiro mundo já implementaram, também países não necessariamente do primeiro mundo também implementaram. Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, o Chile já o fez, o México já o fez. Eu acho que se a gente conseguir implementar a matriz insumo-produto, fazer com que ela possa ser mensurável, plotável, e aí mensurarmos também, quantificarmos o retorno sobre isso, vai ser muito importante para o direcionamento de investimentos públicos. O Brasil sempre foi um grande ideal de pessoas que programavam suas férias. A pandemia desarrumou tudo isso, é bem verdade. Depois a questão política ficou um pouco complexa, talvez o nosso retardo na questão da imunização também afetou o processo. Mas eu diria que hoje o Brasil é desejável, porque ele tem um processo de imunização já bastante adiantado, manteve seus atrativos turísticos, tem um fator de custeio que está muito acessível para o turista vir para cá. Como eu falei, as empresas estrangeiras de bandeira internacional vão trazer programas de incentivo, vão fazer processos pontuais de promoção, então nós temos um grande potencial para isso. Nós temos um gargalo a nível nacional, 3 companhias aéreas só, fica difícil democratizar o preço. Mas é claro que elas estão num esforço muito grande de fazer com que isso, temos novas licitações de aeroportos, etc. Eu acho que a gente vai conseguir, dada inclusive a política foi instada pelo Ministério de redução de ICMS no querosene de aviação dentro de práticas estaduais, já referendada pelo CONFAS, nós vamos conseguir evoluir bastante. Isso tem todo um modelo e tem toda uma time para poder fazer isso. Agora, presidente, me lembro que na discussão da Copa do Mundo e das Olimpíadas tinha uma grande expectativa de, primeiro, melhorar a infraestrutura, mas principalmente melhorar mão de obra, know-how, o legado que a gente tanto falou, como ficou isso, e o que aprendemos com esses grandes eventos? É verdade que nós melhoramos bastante na qualidade de atendimento, mas o problema é que o turismo sempre, por uma questão de custo-benefício, ele não é um valor muito alto na contratação de funcionários de início de carreira. Então, com o desenvolvimento integrado do Brasil de maneira geral, muitas pessoas migram do primeiro emprego no turismo e passam para outros aspectos, como, por exemplo, construção civil, etc. Então, é importante a gente criar mecanismos de manter essa qualidade de mão de obra já formada, o investimento pesado que algumas estruturas fazem nesse sentido, então que a gente precisa mensurar isso. O Brasil ganhou, não tenha dúvida disso, ganhou muito em qualidade de atendimento. A questão da infraestrutura, principalmente no Brasil, é o deslocamento por estradas que são carentes comparado com a Europa ou os Estados Unidos. Nós precisamos melhorar essa possibilidade, talvez com pequenas distâncias, até 400 quilômetros, de maneira que a pessoa possa se deslocar aéreamente para um destino, para um hub, e já se deslocar para o acesso do entorno. Eu acho que a política do entorno é muito importante se fazer, porque aí a gente começa aos poucos a criar esse mecanismo de desejável de um turismo acessível, barato, mas de qualidade também. Presidente, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, com certeza tem muito assunto ligado ao turismo ainda para a gente conversar, já fica um convite para uma nova entrevista. Um prazer. E também eu gostaria de, antes de encerrar, o senhor fazer um convite para a nossa audiência, até para conhecer mais profundidade o Vai Turismo e para acompanhar depois os compromissos que foram firmados, depois da execução, inclusive. Eu convido a todos para acessarem o site do www.vaiturismo.com.br e que está ali disponível, inclusive as críticas e sugestões podem ser enviadas por vocês. E acho importante que nós não tenhamos somente essa fase inicial de incentivarmos os nossos eleitores, os nossos representantes a terem ali práticas de turismo, mas é importante depois acompanhar se isso entrou também nos programas dos candidatos, como fazer com que eles acerquem-se desse motus, dessa motivação, e a gente tem ali a possibilidade de que o Vai Turismo fique perene durante os próximos anos. Presidente Alexandre Sampaio, quero agradecer a presença aqui no canal Empreender. Esse é um assunto que a gente com certeza vai voltar a discutir.
Eu quero agradecer principalmente a sua participação e já o convite para um novo A Entrevista, sempre quinta-feira, às 9 da noite, aqui no canal Empreender. Muito obrigado, presidente. O prazer foi meu.